Então Neemias, nós podemos dizer que ele é um grande rompedor bíblico. Nós estamos falando há vários dias sobre rompimentos espirituais. E cada vez que eu penso em encerrar esse assunto, aí o Espírito Santo ele me dá mais inspiração para falar nisso aí. Ele me dá mais inspiração para falar nisso aí. Cada vez que eu penso, Deus me mostra outras situações da Bíblia em que a gente ainda pode esticar mais um pouquinho, porque como é importante esse assunto. Como é importante. A igreja do Senhor, ela não está vivendo o melhor, porque ela não está tomando consciência da importância em que há nos rompimentos espirituais. Rompimentos espirituais, tá? Somente quando a gente passa por um rompimento espiritual, quando a gente rompe, é que a gente vive melhor. Você só pode viver cada vez melhor se você estiver sempre vivendo rompimentos espirituais. Os rompimentos espirituais, ele acontece quando você entra num propósito. Ele não acontece do nada. Primeira coisa para acontecer um rompimento espiritual, você tem que ter a consciência que realmente você precisa e que você quer e que você está buscando, certo? Não acontece rompimento espiritual nenhum se você não estiver buscando, certo? E buscar rompimento espiritual exige tempo, exige preço. Buscar rompimento espiritual exige dedicação, tá certo? Exige renúncias, certo? Nós deixamos de fazer outras coisas para poder estar ali cumprindo todos os dias o propósito. Tem pessoas que fazem propósito de alguns dias para chegar a um rompimento espiritual. Dependendo do que você esteja precisando, da dimensão do rompimento que você esteja necessitando. A pessoa pode fazer um propósito de 7 dias, 21 dias. Tem gente que faz propósito de 40 dias. Tem gente que faz propósito de 100 dias para um rompimento espiritual. Quanto maior o tempo de propósito, maior será o rompimento, maior será a multiplicação. Rompimentos espirituais traz multiplicação para a nossa vida. Traz um tempo de aceleração. As coisas elas começam a se resolver rápido. Aquilo que demoraria 1 ano para acontecer, quando há um rompimento espiritual, ela pode acontecer em 1 dia ou em poucos dias. Aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, ela pode demorar 1 semana, poucos dias, ou quem sabe até 1 dia. Quando nós entramos no rompimento espiritual, isso se chama tempo de aceleração. As coisas começam a acontecer rápido. Você está vivendo aqui 1 dia, é como se você estivesse vivendo 6 meses. Isso acontece quando há rompimento espiritual. Acontece multiplicação, como aconteceu multiplicação dos pães e peixes, e acontece também tempo de aceleramento. É muito importante. Quem aqui não quer um tempo de aceleramento? Tem gente que está vivendo 10 anos de hoje, há 10 anos para trás, não saiu do canto. Tem gente que é assim, né? 10 anos atrás, vamos lembrar aqui, vamos puxar a ficha 2013. O que foi que aconteceu na sua vida de 2013 para cá? Eu acredito que muitas coisas aconteceram na sua vida de 2013 para cá. Mas tem pessoas que em 10 anos não acontece quase nada. Não muda quase nada. Outras acontecem muitas coisas, principalmente se você estiver buscando em Deus. Se você estiver com Deus, buscando, pagando preço, renunciando, em 10 anos você pode viver 100 anos em apenas 10 anos. E quando há rompimento espiritual, meu Deus, aí a multiplicação é grande. Tempo de aceleração. É a mesma coisa quando uma cidade, uma capital, uma grande metrópole, ela está vivendo um momento de crescimento. Grandes metrópoles, elas costumam viver momentos de crescimento rápido. Quer ver? Você viaja, Fortaleza é uma grande metrópole, e que ela tem se desenvolvido nos últimos anos muito rápido. Se você passar 1 mês fora de Fortaleza, 1 mês ou 2 meses fora de Fortaleza, quando você chegar, você andar nos principais bairros, dos bairros mais comerciais da cidade,
você vai ver muitas diferenças. Rapaz, aqui está mais iluminado. Rapaz, aqui não tinha esse ponto aqui não. Esse mercantil é novo. Essa avenida aqui foi mudada. Essa rua aqui não era assim. Vixe, essa avenida aqui era ao contrário o sentido. Não é isso que acontece? Você sente como mudou em apenas um mês. Então, o tempo de aceleramento na nossa vida é assim. É assim, você passa um mês, grandes coisas acontecem, várias coisas acontecem dentro de 30, dentro de 60 dias, 90 dias. Até 90 dias, grandes coisas acontecem. Coisas que a gente vinha lutando há anos para acontecer e não acontecia. Mas no momento que nós rompemos espiritualmente, então a gente vai viver aí um mês, 2 meses, 3 meses, que vai acontecer coisas que não acontecia há 15 anos. Olha, é profético. Por isso que eu estou tentando encerrar esse tema sobre rompimentos espirituais e não estou conseguindo, porque cada dia o Espírito Santo está me dando mais inspiração. Já pensou se a igreja fosse acostumada a viver assim, sempre buscando os rompimentos espirituais? Se a nossa vida pessoal, se a gente se acostumasse, adotasse essa cultura de estar sempre buscando rompimentos espirituais? Quem sabe depois de tantas pregações a respeito desse assunto, isso já tem se enraizado no seu coração e agora você vai procurar viver uma vida até o último dia da sua vida, onde você vai estar constantemente buscando rompimentos espirituais. Rompimentos espirituais pode ter vários. Quantos rompimentos Israel não passou? Acredito que você já passou por alguns rompimentos espirituais na sua vida. Não é possível. Algum rompimento espiritual você já passou na sua vida. Alguma mudança rápida você já viveu. Algum tempo de aceleração você já viveu na sua vida. Tenho certeza. Mas quando a gente toma a consciência e começa a pagar preço por isso, aí é que vai acontecer mesmo. Porque você está buscando. O rompimento espiritual não vai acontecer por acaso. O rompimento espiritual não vai acontecer porque Deus teve misericórdia da tua penosa situação e veio te ajudar, porque Deus tem misericórdia e muitas vezes Ele vem e faz a gente viver rompimentos espirituais, a gente nem teve consciência que foi um rompimento espiritual. A gente só sabe que de repente as coisas começaram a mudar rapidamente. Mas, mais uma vez eu digo, quando a gente tem a consciência e passa a viver, a adotar esse estilo de vida, essa cultura espiritual para nossas vidas, aí você vai crescer ano após ano. Crescer espiritualmente, principal. Buscai o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então o primeiro rompimento espiritual mais importante que nós vamos buscar, né, é na vida de oração, na área espiritual. A modo de viver um maior relacionamento com Deus, de modo a viver um relacionamento mais profundo com Deus. Esse é o principal rompimento espiritual que nós devemos buscar. E outros rompimentos vão acontecendo na nossa vida. Você sabe que tem um ditado popular que diz que aonde a fumaça tem fogo. É assim, né? Onde a fumaça tem fogo. Então, quando você vive um rompimento na área espiritual, então é como se uma fumaça começasse a sair. E onde tem fumaça tem fogo. Você vai encontrando focos de fogo. É igual quando começa a romper fontes de água. Para quem já andou aí pelas serras, áreas de serra, região serrana, nos pés da serra que chama, você pode ver que onde você encontra água brotando do solo, então você começa a encontrar, tem mais, sempre tem mais. Você encontra, tem água brotando ali, ó. Então pode ver que tem mais. E quando começa a brotar água num canto que não tinha, aí começa a jorrar água, houve um rompimento ali, começa a saltar água do solo, uma fonte de água surge. Então pode ficar atento que outras fontes vão começar a surgir ali próximo. Tá certo? Não é assim? Então, quando o rompimento na área espiritual é a mesma coisa. Que foi, irmã Maria?
Rompimento, está profetizando a vida do Alex, né? Tá certo, recebe, Alex. Então, quando há rompimentos espirituais, na área espiritual é isso, né? Acontece primeiramente um rompimento na vida espiritual, na vida de oração. Então começa a jorrar água aqui. E quando é na área espiritual, outras fontes de água começam a aparecer nas proximidades. Começa a romper, ou seja, começa a romper nas outras áreas da nossa vida. Todas as vezes que nós rompemos na área espiritual, o que é romper na área espiritual? Agora você está sentindo a presença, eu não sentia antes. Você não conseguia orar, agora você consegue. Você não tinha ânimo para buscar, agora você tem ânimo. E quando orava, orava sentindo aquela profunda tristeza. E quanto mais orava, mais triste ficava. Quanto mais você orava ou ora, mais parece que o seu coração, ele encolhe. Aí quando acontece um rompimento na área espiritual, é o contrário. Você começa a orar, seu coração está encolhido. Aí o seu coração começa a se expandir. Você está triste, quando começa a orar, os céus se abrem. E você não quer mais parar de orar. Então você está vivendo um momento de aceleração na vida espiritual. Você passou por um rompimento na área espiritual. Você não tem problema mais com oração. Você não tem mais dificuldade com oração. Oração para você é um prazer. Você fica ansioso para chegar aquele momento que você vai orar. Porque você viveu agora, passou por um rompimento na área espiritual. E quando a gente passa por este rompimento, outras fontes de água começam a brotar, ou seja, nas outras áreas da nossa vida. Aí lá vai na vida sentimental, na vida financeira, na profissional. Então começa a surgir outras águas, outros rompimentos na nossa vida. É muito importante. Quando a gente está transbordando na vida espiritual, a gente começa a transbordar saúde. Começa a transbordar paz. Começa a transbordar a alegria. Começa a transbordar a fé, que é um escudo contra os dardos inflamados. Você fica protegido e blindado quando você vive um rompimento na vida espiritual. Pastor Renato, e como é que faz para viver um rompimento na vida espiritual? O rompimento na vida espiritual você começa a viver quando você se deixa transbordar de oração. Transbordar de oração. Você vai orando, você vai jejuando, vai pagando preço, vai fazendo propósito, vai buscando ao Senhor até romper. A gente chama de avivamento. Avivamento pessoal. E muitas pessoas estão deixando de viver um avivamento pessoal com a desculpa que está aguardando por um avivamento coletivo. Não deixe de viver um avivamento pessoal porque não aconteceu um avivamento coletivo. Viva o seu avivamento todos os dias. Eu estou esperando o avivamento descer no Brasil. Enquanto isso eu vou ficar aqui sentado. Não espera o avivamento descer no Brasil, não. Viva o seu avivamento todo dia. Viva o seu avivamento quando você acordar de manhã. Viva o seu avivamento quando você vier para a igreja. Ainda que você olhe para um lado e para o outro, você vai ver as pessoas oprimidas, mas viva o seu avivamento. Deixar de viver, negligenciar um avivamento pessoal, não é mais desculpa. Porque não aconteceu um avivamento ainda, um avivamento aí na nossa cidade. Eu procuro viver um avivamento todo dia. Se o presidente Lula está esperando um avivamento lá em Brasília, eu estou vivendo o meu aqui já. Não estou nem aí. Se tem gente do outro lado murmurando porque está fraco, porque está desanimado, eu estou vivendo o meu aqui. Eu aconselho a cada um de vocês também a buscar este avivamento, tá certo? Então outros avivamentos começam a acontecer.
O importante é saber que para cada avivamento, para cada rompimento espiritual, há um preço. Para cada área em que você precisa de um rompimento espiritual, é necessário uma dedicação, é necessário uma renúncia. Tem pessoas que passam, abrem propósito de 100 dias. 100 dias dá o que? Dá 3 meses e 10 dias aproximadamente, num propósito de oração naquele horário, um jejum naquele horário, em busca de um rompimento na sua vida. Quantos empresários que são entendidos da palavra de Deus não vivem rompimentos extraordinários na sua empresa, porque eles aprendem sobre rompimento espiritual e abrem propósito específico para o seu trabalho. Você tem o seu trabalho, faça um propósito para romper espiritualmente e você prosperar, o seu negócio prosperar. Faça um propósito. Faça um propósito de 20, de 30 dias, de 60 dias, 100 dias se for preciso, de 6 meses se for preciso. Mas não deixe de buscar um rompimento espiritual nunca. Pastor, e quando eu atingi o rompimento espiritual, aí você vai abrir outro propósito em busca de outro rompimento espiritual. Outros rompimentos espiritual. Você pode romper infinitamente. Meu. Nós estamos terminando mais um ano. Hoje já é dia 5 de dezembro de 2023. Quantos planos foram feitos no final do ano de 2022 para 2023 e até agora, até esquecer você já esqueceu. Você entrou 2023 dizendo, este ano eu entro com o pé direito e agora sim, agora vai. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou cuidar melhor da minha saúde, vou orar mais, vou alavancar na minha vida. 2023 é o meu ano. E lá vai, chegou dezembro. Cadê? Tem gente que até já se esqueceu o que foi que ela disse que ia fazer em 2023. Esqueceu. Foi passando o ano, chegou o mês de abril, nada. Chegou o mês de junho e julho. Aí você começou a se aperrear, porque o que você queria não está acontecendo. Chegou o mês de outubro, você viu que não, já deixou, tem gente que já deixou, foi para lá. Deixou para lá, está perdido. Já deu o ano como perdido. Sabe por que isso acontece? Porque nós precisamos fazer planos. Planos em Deus. Se Deus não estiver dentro dos nossos planos, certamente serão frustrados. Lá em Provérbios diz que o homem faz planos, mas o decreto vem do Senhor. E a maneira mais sábia de fazer planos é fazer propósito para chegar a rompimentos espirituais. Tem pessoas que quando chega um rompimento espiritual, é tão grande o rompimento que há melhoras em todas as áreas. Todas. Melhora na saúde, nas finanças, melhora na família, no casamento, melhora na vida, todas as áreas da sua vida. E o que foi que aconteceu? Que tudo melhorou. Foi um rompimento extraordinário. Um rompimento, você pode conseguir isso através de propósitos de oração. Como é, pastor, um propósito de oração? Ora, é muito fácil. Você vai abrir um propósito para Deus e dizer, Deus, todo dia meia-noite, ou meio-dia, ou 3 da tarde, o horário que você quiser. Você fala para Deus que todo dia naquele horário, você vai orar daquela hora até tal hora. Ou você vai orar 30 minutos, ou você vai dizer para Deus o que é que você vai fazer. Ah, pastor, o que é que eu faço? Não sei, você que vai dizer para Deus o que é que você vai fazer. Deus só vai ouvir.
vai acontecer duas coisas. Deus vai ouvir o que você está prometendo e Ele vai ficar esperando você fazer. Aí se você fizer, aí Ele dá a resposta. Ele dá a vitória. Você pode dizer, eu vou fazer aqui um propósito de 30 dias. Agora se for fazer, faça direito. Bem feito. Dá o melhor para Deus. Se você for fazer um propósito de oração, faça 30 dias. 30 dias, meia-noite. Quais são os melhores horários? O propósito de oração você pode fazer qualquer hora. Não importa. Mas os melhores horários são meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã. 5 ou então 6 da manhã. São os melhores horários para fazer propósito com Deus. São os horários que as orações são mais respondidas, são nesses horários. Por que que você acha que os bruxos, eles gostam de fazer seus trabalhos malignos nesses horários? Porque são horários em que portais do mundo espiritual está aberto. Portais, vou dizer mais uma vez, portais no mundo espiritual estão abertos nesses horários. Às 18 horas, à meia-noite, às 3 da manhã, de 5 às 6 da manhã. Por isso que os bruxos gostam de fazer suas feitiçarias nesses horários. Portais estão abertos. Se ele invocar o diabo vem. Se você invocar a Deus, Deus vem. O portal está aberto. Vai chegar primeiro quem você invocar. Se você invocar o diabo vem. Agora diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você invocar a Deus nestes horários, ele também vem. Aí você vai fazer um propósito de 30 dias. Tem gente que precisa fazer esse propósito, 30 dias, viu? Deus já está dando a resposta para alguém. 30 dias. É 30 dias o que tu vai fazer. Se alguém estava aí questionando quantos dias eu vou fazer, é 30 dias, o Espírito Santo está falando com alguém. Você vai fazer 30 dias dentro de um horário determinado. Agora tem que ser um horário que você vai conseguir cumprir bem direitinho os 30 dias sem quebrar. Ah, eu trabalho o dia todo, então faça meia-noite. Ah, mas meia-noite é muito cansativo, é o horário que eu mais durmo. Então faz às 3 ou então faz às 5 ou 6 da manhã. Mas seja um horário que dê para você fazer sem falha. Aí você vai pagar o preço em cima desses 30 dias. Você sempre vai se lembrar que você está dentro de um propósito. É 30 dias, o Espírito Santo de Deus está falando. Você, nesses 30 dias, coloque na sua cabeça que são dias especiais. Você está dentro do propósito. Você estiver lá no seu trabalho, você vai se lembrar o tempo todo você está dentro do propósito. Ah, não, mas meu horário é às 5 da manhã, de 5 às 6. Ou de 5 às 5 e meia. Outra pessoa pode perguntar, mas eu faço quanto tempo? Meia hora ou 1 hora. Mas quanto mais você fizer, melhor. Quanto mais tempo você poder ficar disponível por dia na oração, melhor. Mas faça pelo menos 30 minutos. 30 minutos. E o que é que eu faço nesses 30 minutos? Você ora. Mas se eu não conseguir orar por 30 minutos, você louva. Você tira o hino da harpa. Você lê o Salmo 91. E detalhe, se for fazer e salmos, escolhe o mesmo salmo todo dia. Digamos, você vai escolher o Salmo 91, o Salmo 2 e o Salmo 34. Durante os 30 dias você vai tirar os mesmos salmos. Se você for louvar 7 hinos da harpa ou 3, você vai tirar todo dia os mesmos hinos da harpa. É assim que a gente faz propósito. É os mesmos hinos da harpa, é os mesmos salmos. Mas pastor Renato, eu posso tirar outra palavra? Pode.
Todo dia você pode tirar uma palavra diferente. Mas em termos de salmo e hino da harpa, sempre os mesmos. Aí fora eles, você pode tirar uma palavra, todo dia uma palavra diferente. É você que manda. Você é tipo uma programadora. Você vai dizer, você vai escrever assim, 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 assim. O importante é você fazer o que você prometer. Mas o hino de sangue é melhor, é mais poderoso. O hino de sangue é mais poderoso. Mas se você quiser fazer com outros hinos, você faz. O importante é que você vai repetir o mesmo hino. Mas eu aconselho fazer de sangue. Aí você vai se lembrar como Daniel fez. Daniel, ele passou, se eu não me engano, foi 2 anos no propósito. Ele só comia legumes. Ele não comia das iguarias do rei. Não tomava do vinho do rei. Mas durante os 2 anos, ele não se contaminava com a terra. Não era só a questão do alimento, não. Ele não se contaminava com as coisas da terra. Então, durante os 30 dias, você não vai se contaminar. Você não vai poder se contaminar com conversa, com fofoca. Você não vai poder se contaminar sujando o seu coração. Você está dentro de um propósito. E a partir do momento, eu vou logo avisar. A partir do momento que você abrir no primeiro dia, pode ficar sabendo que demônios vão ficar muito furiosos contra você. Mas você está cercado pelo anjo do Senhor. Por isso que você não pode dar brecha nesses 30 dias. Porque o diabo vai ficar ao teu redor, esperando uma brecha. Aí se der uma brecha, vai pôr tudo por terra. Entendeu? Você vai ter que ser fiel. Vai ter que fazer bem direitinho. Limpos de mão e puro de coração. Faça de 30 dias, não vem com um negócio de 3 dias. Deus, eu vou fazer 3 dias de oração. Eu quero que o Senhor me dê riqueza. Vai fazer isso para tu ver. 3 dias de oração. De meia-noite a meia-noite e 10. Faça direito. É melhor fazer devagar. Devagar que eu digo em mais tempo. E fazer bem feito. É igual o pessoal vai fazer um serviço. É melhor você fazer um serviço demorado, mas que fique bem feito, do que fazer um serviço rápido e deixar mal feito. Porque quando a pessoa faz mal feito, ela volta para o final da fila. Aí é demorado, né? O preguiçoso, ele trabalha mais. Eu não ia nem falar isso, não sei nem por que eu estou falando isso. Porque alguém está precisando fazer este propósito. E durante esse período, você vai ver que muitos frutos vai ser dado. Muitas bênçãos vão chegar. Já durante o período. E depois que você terminar, você vai entregar o seu propósito de rompimento espiritual. E muitas coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. Se você fizer um rompimento, se você fizer um propósito de rompimento espiritual no seu casamento, você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Você vai ver o resultado vai ser muito grande, muito forte. Se você fizer um
um propósito na sua vida profissional. Você não quer mais ter trabalho com uma certa... Você trabalha numa certa área e não quer mais, você quer trabalhar em outra área. Você quer mudar de emprego ou algo assim. Você vai ver que depois que você terminar o seu propósito, o que é que Deus vai fazer? 30 dias. O que é que Deus vai fazer depois de 30 dias? Depois desse período, Deus vai amarrar o valente. Deus vai amarrar ele de tal forma que você vai dizer assim: por que eu não fiz isso antes? Vai ser uma maneira tão poderosa que você não vai querer parar mais de fazer outros propósitos. Você vai querer continuar fazendo sempre. E você vai ter muito testemunho. Pastor, mais 30 dias não é muito tempo. Quantos testemunhos você já deu em 2023? Tem pessoas que deu muitos testemunhos nesse ano. Tem pessoas que tiveram muitas vitórias em 2023. Mas tem pessoas também que não teve praticamente quase nada de testemunho para contar em 2023, nem em 2022, nem em 2021, nem em 2020, muito menos em 2019. Mas se você colocar isso como estilo de vida, 30 dias, um mês, um ano tem 12 meses, então provavelmente você vai contar no mínimo 12 grandes testemunhos dentro de um ano. No mínimo 12. Porque como eu disse, aonde a fumaça tem fogo. Quando você começar a fazer os propósitos e for concluindo os propósitos, vai começar uma fumaça. E quando você for entrar para ver onde há fumaça, você vai encontrar fogo aqui, fogo aqui, fogo aqui. Depois que você alcançar o seu primeiro rompimento espiritual, você vai notar que outros rompimentos estão acontecendo em volta. Então eu digo pelo menos 12, porque pelo menos do seu propósito vai acontecer. Mas eu profetizo e declaro que sinto que vai ser mais, porque aonde uma fonte de água irrompe, outras fontes começam a se romper. Aonde está acontecendo milagre, mais milagres começam a acontecer. Aonde bênçãos estão começando a surgir, então começa a acontecer a multiplicação. Aonde tem aceleramento no tempo, então muitas coisas acontecem. Se você adotar a cultura de rompimentos espirituais para a sua vida, em oração, e você também pode fazer jejum, então você vai perceber que você vai entrar num tempo de aceleramento na sua vida. E tempo de aceleramento começa a acontecer muitas novidades. E tem muitas pessoas vivendo isso ao redor do mundo. Estude sobre isso. Faça uma pesquisa, vá atrás. Tem muitas pessoas vivendo rompimentos espirituais ao redor do mundo. Nós podemos dizer que isso é um avivamento pessoal. E a partir do momento que tem alguém transbordando, como vai começar a transbordar um ali, vai começar a transbordar outra acolá, aí outra ali atrás também começa a transbordar. Quando a gente for ver, tem fontes de água aqui transbordando para todo lado.
E quando a gente for ver, não é mais algo pessoal, mas já é algo coletivo. Não se trata mais de avivamento individual, mas são tantas pessoas se avivando, são tantas pessoas rompendo em fé, são tantas pessoas vivendo o sobrenatural, são tantas fontes de água estourando, que vai ser avivamento para todos os lados. Não é mais uma ou duas pessoas que vai transbordar, mas a igreja de Jesus vai transbordar. Eu não preciso dizer que para você ter um estilo de vida desse, você precisa andar bem direitinho com Deus. Eu não preciso dizer isso, né? Eu não preciso voltar para o ABC do Evangelho. Preciso aqui perder tempo com isso? Eu estou falando de coisa avançada. Não precisa eu dizer que tu não pode estar pecando. Eu não preciso dizer que tu não pode estar de mal com o outro. Eu não preciso dizer que tu não pode estar fofocando, falando mal, colocando um contra o outro. Eu não preciso dizer que você tem que andar em honestidade, não vai roubar ninguém, não vai maltratar ninguém, não vai acertar ninguém, não vai desejar o mal de ninguém, não vai ter inveja de ninguém, não vai soltar veneno para ninguém, porque não vai adiantar, está falando de propósito. Não adianta uma igreja transbordando das bênçãos se estão tudo com o coração contaminado. Não adianta. Isso não é avivamento. Isso é movimento. Movimento é uma coisa, avivamento é outra. A palavra que nós lemos em Neemias, nós vamos ver que Neemias viveu um avivamento pessoal. Onde é que estava Israel neste tempo? Israel, lá está, ó. Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando essa cidade é Israel, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então, Israel estava desolada, assolada, e as suas portas tinham sido queimadas a fogo. Mas aí Neemias resolveu orar. Ele chorou e se lamentou por alguns dias, mas depois de alguns dias, você vê isso no capítulo 1, ele resolveu entrar em oração e em jejum. E depois que ele entrou num propósito de oração em jejum por alguns dias, quem sabe foi 30 dias, então ele caiu na graça do rei. E o rei disse: o que tu queres que eu te faça? Porque eu percebo que teu rosto está triste. Então o rei, verso 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Mais uma vez Neemias foi orar, e disse o rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Quem que vai reedificar? Eles. Para que eu reedifique. Enquanto a cidade estava destruída, ele estava pedindo, orando a Deus para que ele era o quê? Copeiro do rei. Ele é aquele que, sabe o que o copeiro fazia? O copeiro, todas as vezes que o rei ia tomar alguma bebida, ele primeiramente provava para saber se tinha algum veneno. Se ele não morresse, então o rei poderia tomar a bebida. Era isso que o copeiro fazia. Então ele era o copeiro, mas ele disse: deixa eu ir para a cidade de Judá, a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu, o copeiro, reedifique. Sabe o que é isso? É avivamento pessoal.
Sabe o que é isso? É viver rompimento espiritual. Sabe o que é isso? Ainda que uma cidade esteja toda assolada e desabada e destruída, ele acreditava que debaixo da oração e da graça de Deus, ele poderia ganhar graça diante do rei de outra nação, da nação adversária de Israel, e ele seria instrumento para reedificar a cidade destruída. Ei, sabe o que eu quero dizer? Que você aí, ao seu redor, as coisas podem estar assoladas, em sua volta as coisas podem estar destruídas, mas isso não impede que você venha se levantar e ser canal de Deus. Não impede que você venha se reanimar e buscar um rompimento espiritual, para que você venha viver aquilo além daquilo que as suas forças conseguem alcançar. A casa pode estar caindo, mas isso não vai impedir que você venha entrar em propósito e viver um rompimento espiritual. Foi ele mesmo, o copeiro. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Propósito de oração. No primeiro propósito de oração, ele passou pelo primeiro rompimento espiritual. Ele caiu na graça do rei quando o rei disse: tu está triste o teu rosto, o que é que houve? Então ele contou o que estava acontecendo. Então o rei disse: me pedes que eu te farei agora. Então mais uma vez Neemias disse: eu vou entrar em oração. E quando ele entrou em oração, depois de que ele orou mais alguns dias, então ele viveu um novo rompimento espiritual. E agora mais uma vez ele caiu na graça do rei da Pérsia. E o rei agora liberou cartas, liberou pessoas, liberou ajudantes, liberou verba, liberou condições, deu férias para Neemias, para que ele fosse até a terra de Judá e reedificasse os muros daquela nação. Isso foi em poucos dias. Isso não foi Neemias que orou e depois o filho de Neemias que foi reedificar os muros, não. Neemias orou alguns dias, ele está no propósito. Ele mesmo, o copeiro do rei, tirou férias e foi para Judá reedificar a nação que estava destruída. Detalhe: o rei que ajudou ele, o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, faz parte da Babilônia, era o quê? Adversária de Judá. Onde é que já se viu Babilônia ajudando Israel? Se eles estavam exilados em Israel, se tinham sido eles que tinham destruído Israel. Israel estava assolado porque Babilônia tinha destruído Israel. E agora, depois de oração, a mesma Babilônia está dando graça, condições e enviando pessoas para reconstruir Israel. Às vezes a mesma pessoa que foi canal do diabo para a destruição, muitas vezes essa mesma pessoa é canal de Deus para a restauração. Sabe o que significa? Aquele mesmo que te perseguiu, pode ser que agora ele vá voltar e vai ser quem vai te ajudar e te levantar. A mesma Babilônia que destruiu foi a mesma Babilônia que reconstruiu Israel. Sabe quando é que essas coisas sobrenaturais acontecem? Quando a gente vive rompimentos espirituais em nossa vida. Você pode viver um rompimento espiritual nos próximos meses da sua vida. Nós estamos no início do mês de dezembro. 2023 ainda não acabou. Ainda dá tempo para você viver um rompimento espiritual antes do desfecho deste ano. Quem que pode se alegrar por isso? Quem que pode se entusiasmar com isso? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo algo mudar na sua vida.
Ainda dá tempo algo ser restaurado na sua vida, algo ser refeito. Ainda dá tempo algo ser reconstruído na tua vida. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar só sentado sem fazer nada. Você tem que entrar num propósito rápido. Você tem que buscar um rompimento espiritual urgente. Você tem que buscar um avivamento pessoal na sua vida. E quando a necessidade é grande, quando realmente temos vontade, então nós vamos em busca daquilo que nós precisamos. É importante entender, para que nós vivemos rompimentos espirituais e consequentemente um avivamento pessoal, é necessário que nós tenhamos desespero pelaquilo que nós almejamos. Você tem que ser desesperado por aquilo que você quer. Você não pode, em relação àquilo que você deseja, você não pode ser uma pessoa fria, porque a pessoa fria ela não consegue. A pessoa que é morno também não é quente nem frio, também ela não consegue. Você tem que ser quente, você tem que ser fervoroso, você tem que estar com o seu coração em chamas pelaquilo que você almeja. Você precisa estar desesperado para alcançar aquilo que você está precisando. Eu tenho certeza que tem alguém aqui hoje que está com o coração desesperado para alcançar algo de Deus ainda no ano de 2023. Eu tenho certeza que tem alguém aqui desesperado para viver o ano de 2024 totalmente diferente do que viveu nos últimos 5 anos, 8 anos, dos últimos 10 e dos últimos 15 anos da sua vida. Eu tenho absoluta certeza que tem alguém que está sedento para viver agora uma nova temporada da sua vida, para entrar num novo ciclo da sua vida. Por isso que desperta, ó tu que dormes, começa a buscar um rompimento espirituais, entra em desespero pelaquilo que tu almeja. Quem está desesperado para alcançar algo, ele paga o preço. Quem está desesperado para alcançar algo, ele faz o impossível. Quem está desesperado para alcançar algo que tanto quer, então ele renuncia, paga o preço, investe em Deus, investe tempo, busca. Quando se está desesperado, a pessoa paga o preço. Se não quer pagar preço é porque não está desesperado. E quem não está desesperado para alcançar algo não consegue. O frio ele só quer, mas não passa de querer. O morno é a mesma coisa. Ele quer, mas como ele é morno, não passa do querer. Mas aquele que está desesperado para alcançar algo, eu não preciso dizer que esse algo tem que ser da vontade de Deus para a sua vida. Eu não vou voltar para o ABC do Evangelho aqui, tá certo? Eu estou falando de coisas avançadas. Eu estou falando com gente grande. Eu acredito que estou falando com crentes maduros. O Espírito Santo está me dando inspiração para despertar pessoas. Davi, quando viu o gigante afrontando Israel, ele sozinho se despertou. Ele sozinho, ele disse: eu enfrentarei. Ou seja, ele se dispôs. Se dispor é renunciar. Ele renunciou de estar na sua casa. Ele renunciou e não poupou a sua própria vida. Ele correu riscos. Está aí a palavra. Quem está desesperado para alcançar algo, corre risco. Aí a pessoa diz: não, é muito arriscado.
Então não quer.